Vamos começar então nosso curso de Introdução à Lógica Computacional. Essa primeira parte vai se referir à lógica proposicional. Então vamos começar o que seria a lógica, que seria um ramo da filosofia, assim como a gente pode estudar, a gente vê nos livros de Aristóteles, nos livros da metafísica que ele construiu, livros de matemática, quando a gente lida com conjuntos, a gente lida com certas operações que elas têm uma coerência interna, então ela precisa de uma lógica que conecte todos os pontos. A ciência da computação, principalmente quando a gente vai construir algum código, ele precisa ter certos conectivos lógicos para que ele seja feito de uma forma correta. E tudo isso trata de inferências válidas. As inferências partem de certas premissas, certas bases, e ela chega a conclusões que sejam válidas para a gente. Lembrando que a lógica ela não vai tratar da natureza da realidade, porque a gente pode encontrar certas inferências que sejam válidas, mas não sejam verificáveis na natureza. A gente vai ver através de certos exemplos. Então, a gente vai ter a questão da preservação da verdade dentro da lógica, partindo de premissas verdadeiras, hipóteses verdadeiras. Então a gente não vai verificar a hipótese, a gente vai assumir que ela é verdadeira, e a gente vai atingir conclusões que também são verdadeiras. Então ela vai fazer sentido dentro da lógica. E um ponto importante, assim como está aqui no slide, ela é muito importante para as demonstrações matemáticas. Elas vão dar a coerência de certos objetos matemáticos. Então, onde a lógica ela pode ser implementada, pode ser vista? No projeto de computadores e desenho de circuitos, porque eles vão lidar com conectivos lógicos de certa forma, especificação de sistemas, escrita de programas de computador é um caso central para a gente, inteligência artificial, que ela se mistura com outras áreas, como álgebra linear, entra com machine learning, prova automática de teorema, como a gente colocou. Então, se um teorema ele está bem posto, ele está com todas as premissas bem conectadas, a gente pode fazer uma demonstração automática de teoremas, a gente pode verificar a correção de certos programas matemáticos, porque ele vai ter componentes que a gente pode verificar logicamente, processamento de linguagem natural, porque a nossa linguagem, embora tenha processos que são socioconstruídos, mas a gente tem processos que são automatizados, são lógicos, e a gente consegue se comunicar através disso também. Existem outros ramos da lógica que a gente não vai tratar aqui, existem lógica de ordem superior, lógicas não clássicas, e elas geram certos problemas que não estão dentro da lógica que a gente vai estudar, mas seria um campo a ser estudado, a ser pesquisado, ocorre bastante dentro em pós-graduações em lógica, dentro da filosofia, e é um ramo a ser estudado. Se você gostar dessa parte, quiser ver mais, você pode procurar algumas referências literárias sobre esse campo. Então, nesse curso, a gente vai tratar da lógica proposicional e da lógica de predicados, e a gente vai entender o que seria cada um desses tópicos. Então, lógica proposicional seria o nosso primeiro caso a ser tratado. Então, uma proposição ela é uma sentença declarativa, então ela não pode ter nenhuma pergunta ou que a gente não possa responder que ela é verdadeira ou falsa. Então, a gente tem o princípio do terceiro excluído, ou o princípio da não contradição, que vem desde Aristóteles no livro da Metafísica, que a gente tem que dois fatos, se um é verdadeiro e o outro é falso, não pode existir nada no meio. Então são expressões que entram em contradição uma com a outra. Então duas expressões contraditórias, uma é verdadeira, outra é falsa. Não pode existir nada no meio disso. Então o primeiro exemplo, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Essa é uma proposição verdadeira. Londres é a capital da França, uma proposição evidentemente falsa. 1 mais 1 igual a 2 verdadeiro, 2 mais 2 igual a 3 falso. Então a gente pode ter também proposições que não são verdadeiras. Ou melhor, que não são proposições. Que horas são? Você consegue dizer se essa proposição aqui é verdadeira ou falsa? Não, ela não faz uma inferência sobre a validade dela. Estude com afinco para a prova. Isso daqui é um conselho. Um conselho não pode ser dito como verdadeiro ou falso.
x mais 2 igual a 3. Eu não consigo dizer nada porque eu não sei quem é x. Então não é uma proposição nem verdadeira, nem falsa. Então a gente deve se atentar a isso durante o curso. A gente vai usar um certo conjunto de letras. Geralmente a gente usa a parte do P e Q, para a gente dizer sobre variáveis proposicionais. Mas nada te impede de usar outras letras, alfa, beta, gama. Como diria o filho é teu, você batiza do jeito que você quiser. Porém, é comum encontrar P e Q. Então, tenha em mente que geralmente você vai usar P, Q, R, S e T durante o curso, para a gente estipular e rotular essas proposições. E a gente vai dizer que uma proposição é verdadeira ou falsa, e do inglês a gente vai usar F para false e T para true. Então a gente pode até intercambiar entre verdadeiro e falso, ou verdadeiro, aliás, true and false. Então, como a gente disse, a gente vai tratar da lógica proposicional nessa primeira parte do curso. Isso remete à Grécia Antiga, com Aristóteles, no livro da Metafísica. Então, a gente pode também ter proposições atômicas, que elas são proposições mais simples, que a gente não consegue subdividir, até pelo termo atômico. E a gente pode ter proposições compostas, que vão ser tidas como uniões de proposições atômicas. E a gente vai conectar essas proposições atômicas através dos operadores lógicos ou conectivos lógicos. Então, os principais para a gente aqui vai ser a negação, vai ser a conjunção. Então, a negação é tida como não, a conjunção é o e, a disjunção vai ser o ou, e a implicação, implicação dupla. A gente vai ver como que se dá a negação com as proposições lógicas e todos esses. Então, agora a gente vai estudar os conectivos. O primeiro deles é a negação. Então, a gente vai negar a proposição P e a gente pode ter com alguns símbolos. Esses dois aqui são usados mais no campo da lógica. Este daqui dentro da matemática, porque ele é como se fosse o complementar. Então, o complementar do verdadeiro é o falso. Esse daqui é usado um pouco mais na computação, quando a gente precisa usar a negação. Mas todos eles são usados da mesma forma. Ao longo do curso a gente vai usar mais este daqui. E a gente pode dizer, na nossa língua, que não é o caso de que P, ou seja, não P, simplesmente. Ou seja, o oposto. Se é verdadeiro vai ser falso, se vai ser falso, a negação vai ser verdadeira. Então, true vai implicar false and false vai implicar true. Então, um exemplo, por exemplo, a proposição P. O computador do Mário não roda Linux. Desculpa. O computador do Mário roda Linux. Qual seria a negação dessa proposição P? Seria o computador do Mário roda Windows, roda Mac, o Macintosh? Não, seria o computador do Mário não roda Linux, porque ele pode rodar qualquer outra coisa que não o Linux. Hoje é estranho, né, dizer que um computador não roda Linux, é um pouco complicado, mas a gente deve ser atento que a gente vai pegar o complementar no sentido de conjunto. Essa é a ideia da lógica. Então ele não roda Linux. Então, Carolina, no exemplo 4, tem pelo menos 25 anos. Então, a gente deve pensar um pouco mais matematicamente sobre essa sentença. Então, digamos que a idade da Carolina seja C. Então, ela tem pelo menos 25 anos. A idade é maior ou igual a 25. Então, a gente tem que ver a negação, que seria o contrário disso. Se não é maior ou igual a 25, ele tem que ser menor do que 25. Então, a negação não é o caso que Carolina tenha pelo menos... Então, pelo menos dá o sentido de igualdade, pelo menos 25 anos. E Carolina não tem pelo menos 25 anos, ou Carolina tem menos de 25 anos. Então, Carolina tem menos de 25 anos.
Essa é uma forma de ver a negação. Um segundo conectivo lógico seria a da conjunção, que seria este símbolo aqui, seria um triângulo de cabeça para baixo sem a base. Então a gente diz que duas proposições, agora a gente está usando P e Q, antes a gente só usava P, então vai ser P e Q, e ela vai ser verdadeira apenas quando as duas proposições forem verdadeiras. Por exemplo, essa daqui na tabela verdade. Então, só quando os dois são true, que a conjunção de P com Q vai ser verdadeira também. Então, essa daqui é falsa, essa daqui também é falsa, essa daqui também é falsa. Se você quiser ver para decorar também, ou tentar entender de uma outra forma, você pode entender isso daqui como produto. Digamos que o true seja 1, então esse daqui seria 1 vezes 1, que dá 1. Todos os outros vai ter um 0 pelo false, então esse daqui vai dar false, que vai dar 0 também. Então é uma forma de ver. Então, exemplos usando conjunção. Por exemplo, hoje é sábado, para a proposição P, e a proposição Q vai ser vou fazer o jantar. Então, unindo essas duas, tentando usar o linguajar mais do português, hoje é sábado e vou fazer o jantar. Então, você conseguiu conectar essas duas proposições e elas têm que ser igualmente verdadeiras para que isso daqui seja verdade. Às vezes, a gente usa mas no lugar de e. Mas pense também, assim, como reflexão, que muitos mas a gente pode trocar por e, porque o mas dá um sentido de um pouco de negação, um sentido de consequência se uma coisa acontecer. Então, hoje chove, mas vou sair. Então, aqui poderia ser trocado por e. Hoje chove, hoje vou sair. Então, a gente pode desmembrar essa frase de cima com a primeira premissa sobre o ato de chover, então hoje chove, e a segunda vai ser sobre o ato de sair, hoje vou sair. Então a conexão hoje chove, mas vou sair, ou hoje chove e vou sair. O segundo conectivo lógico vai ser a disjunção de P e Q, que a gente vai lidar com ou, e vai ter esse símbolo aqui, que lembra um pouco o símbolo da união, mas só que ele é em formato quase triangular. Então o ou vai ter uma peculiaridade, que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas a tabela verdade do ou vai ser a seguinte: só vai ser falso quando as duas premissas forem falsas. Então é como se fosse um conjunto. Tem que ter pelo menos um elemento, ou seja, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro, para que a disjunção de P e Q seja verdadeira. Então seria P ou Q. Então, esse é verdadeiro, esse daqui também, e esse daqui. Esse daqui é o único caso que não é verdadeiro. Exemplos. O celular de Alice é azul, como a proposição P. O celular de Alice é novo, como proposição Q. Se a gente fizer a disjunção entre essas duas proposições, a gente vai ter que o celular de Alice é azul ou o celular de Alice é novo. Ou, alternativamente, a gente pode escrever o celular de Alice é azul ou é novo, porque a gente só está lidando com as características do celular como principais, porque todas elas se referem ao celular. Ou ele é azul ou ele é novo. Agora um problema. Quando a gente fala ou no português, dá o sentido de exclusividade, porque tem que ser uma coisa ou outra. Dentro da lógica, o ou ele vai ser inclusivo. Então, tem que acontecer uma coisa, ou a outra, ou as duas. Não fazendo distinção. Tem que acontecer pelo menos uma delas. Então, aqui, o conectivo ou da disjunção corresponde ao significado inclusivo. A gente vai ter um caso para o exclusivo. Então, por exemplo, essa frase: você pode se matricular nessa disciplina se tiver cursado cálculo ou
programação. Significa que alunos que cursaram cálculo ou programação no sentido um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Então a gente pode ter esses 3 casos, assim como a gente tinha na tabela verdade, 1 e 0, 0 e 1, 1 e 1, ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, para ser uma disjunção inclusiva. Então precisa acontecer um deles, pelo menos, ou cálculo ou programação. Isso é uma coisa que não pode esquecer porque ela pode confundir um pouco mais para frente. Mas a gente pode ter o ou exclusivo também. Por exemplo, o ingresso te dá o direito a assistir uma das sessões, que seria ou Star Wars ou O Senhor dos Anéis. Geralmente os ingressos te dão direito a assistir apenas um dos filmes. Para assistir 2 você teria que comprar 2 ingressos. Então, quando a gente diz ou, ou Star Wars ou Senhor dos Anéis. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então você tem que fazer uma escolha entre Star Wars ou Senhor dos Anéis e assistir. Então essa daqui é uma disjunção exclusiva. Então a disjunção exclusiva vai ser dada por este sinalzinho aqui, que é como se fosse um mais dentro de um círculo. Então seria ou P ou Q, de forma exclusiva. A gente pode falar também que é XOR, ou simplesmente SHOR, mas vem do inglês exclusive OR, então, que é o ou exclusivo. A tabela verdade vai ser como a gente disse, tem que acontecer pelo menos e uma vez só um deles, como verdadeiro. Então, esses dois aqui são verdadeiros, então isso daqui tem que ser falso. Os dois são falsos, então é falso. Aqui apresenta um verdadeiro apenas, e aqui um verdadeiro apenas. Então, esse daqui está ok, como verdadeiro, e esse daqui também. Então, esse daqui é o ou exclusivo. Tem que aparecer um e apenas um dentro da tabela lógica como verdadeiro. Por exemplo, eu vou à festa hoje, com a proposição P. A proposição Q vai ser eu vou ficar em casa hoje. Então, fazendo o ou exclusivo, às vezes eu vou falar SHOR, o P, SHOR, Q, vai ser hoje ou eu vou à festa, ou eu vou à festa, ou eu vou ficar em casa. Então, um desses casos. Agora, quando a gente vai ver proposições condicionais, a gente tem a implicação. Então, uma das proposições é condição para acontecimento da outra também, nesse contexto geral. Então, se P ela é uma condição, então Q. Então, a afirmação condicional P, então Q, é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Desculpa. A gente vai ver que a condição para que uma seja verdadeira e falsa. P ela vai ser dita como uma promessa. A gente vai ver mais para frente. Então, P é a hipótese que a gente coloca, ou vai ser o antecedente, ou vai ser a premissa. O que ele vai ser a conclusão ou consequente. Então, reparando que o P ele tem um peso importante no P implica que. A gente vai ver na tabela verdade e também nos exemplos lógicos. Então, a implicação é, se ambos são verdadeiros, isso daqui é verdadeiro, o único caso para ser falso é quando P é verdadeiro e Q é falso. Isso acontece que, imagine que isso daqui seja uma promessa. Se você prometeu P e não cumpriu com Q, você quebrou sua promessa. Então, isso daqui vai causar a não veracidade ou a falsidade da sua implicação. Por exemplo, como eu disse, se você me garantir P, então eu garanto P.
Agora acontece uma questão muito interessante que é, se eu não prometer, qualquer coisa pode acontecer com o quê? Se eu não prometi, qualquer coisa é válida. A única condição de quebra de promessa é se eu prometi e eu não cumpri. Então, se eu ganhar o prêmio, eu vou dar uma festa. O problema vai ser que se eu ganhar o prêmio e não der uma festa, isso vai ser uma quebra da promessa. Mas se eu não ganhar o prêmio, eu posso dar uma festa ou não, porque não foi isso que eu prometi. Então existe a condição de vacuidade. Se eu nada prometer, tudo pode acontecer. Então vai por vácuo. Então, na lógica proposicional, P implica Q só depende do valor de verdade de P e Q, e não do seu significado. Não é uma condição de causa e efeito necessariamente entre P e Q. Porque, como eu disse, se não acontecer P, nada garante sobre Q. Então ele só garante o que é dito como não deterioração da verdade. Essa palavra é difícil, até eu me confundo. É quase um trava-língua. Então a conclusão Q é no mínimo tão verdadeira quanto a premissa P. Então, vamos adiantar aqui mais um pouco. Alguns exemplos. Se o Sol emite luz, e o Sol de fato emite luz, então queijos são laticínios. Esse daqui é verdadeiro, esse daqui é verdadeiro. Então a implicação de verdadeiro com verdadeiro, isso daqui também vai ser verdadeiro. Então foi uma das questões que eu coloquei. Isso nada tem a ver com a realidade, isso daqui não diz nada sobre a realidade. Se o Sol emite luz, então queijos são laticínios? Não quer dizer nada. Mas dentro da lógica proposicional, isso daqui é verdadeiro. Se 2 mais 2 igual a 3, isso daqui é falso, então morangos são animais. Isso daqui também é falso. Então, a implicação de falso com falso, isso aqui é verdadeiro, isso pode acontecer. Se a semana tem 7 dias, verdadeiro, então o Brasil fica na Europa. Isso daqui é falso. Essa daqui é a única condição para que a implicação seja falsa. Quando eu tenho minha promessa como verdadeira e minha conclusão não. Ou seja, a quebra da promessa. Então isso daqui é falso. Se 9 é primo, isso é falso, porque 9 é 3 ao quadrado. Então 12 é par. 12 de fato é par. Isso daqui é verdadeiro, porque o único caso de falsidade é esse daqui. Como a gente tinha visto na tabela lógica, na tabela verdade da implicação. Então a gente pode dizer na nossa linguagem, no português, como isso daqui se daria. A gente pode dizer se P, então Q, isso daqui diz claramente sobre a condição da promessa. A gente pode encurtar um pouco tirando o então, se P, Q. Aqui já dá uma inversão, mas a gente está dizendo sobre a mesma implicação, de P, então Q. Só que eu escrevo Q se P. Então, o P ainda continua sendo a minha condição. E aqui também é uma inversão, Q quando P. Mas só que quando eu falo quando P, o P ainda continua sendo a minha condição. Aqui já é uma condição que acontece bastante nas demonstrações matemáticas, quando a gente diz que P é suficiente para quê? Imagine que os dois sejam verdadeiros. Se o P for verdadeiro, ele está sendo a condição da minha promessa. Então o P é suficiente para a minha implicação. Quando a gente diz que Q é necessário para P, o P ainda continua sendo uma condição. Imagine que os dois sejam verdadeiros. Então a veracidade de um depende do outro também. A gente está lidando aqui, quando a gente fala de suficiente, necessário, com as condições da verdade aqui, para tentar entender o que seria suficiente e o que seria necessário.
A gente teria outras formas, Q a menos que não P, e a gente vai ver por que isso daqui acontece mais para frente. P implica Q, como a gente já tinha dito. P somente se Q sempre se Q, então P ainda continua sendo a condição, Q segue de P. Então, se segue de P, ele continua sendo a condição. Então, ao longo dos exercícios, a gente vai se acostumar com essa notação, com a forma de escrever. Então, proposições condicionais em linguagem natural, como a gente acaba dizendo. Então, a proposição P está fazendo sol e a proposição Q eu vou ao clube. Então, dizendo a implicação, pode ser dito se estiver fazendo sol, como P, eu vou ao clube. Segundo, está fazendo sol é condição suficiente para ir ao clube. Quando a gente fala no português, acaba soando com um pouco mais de sentido do que simplesmente P, então Q. Eu vou ao clube a menos que não esteja fazendo sol. É o caso quando a gente coloca a negação. A gente vai ver esse caso aqui mais para frente. O fato de ir ao clube segue do fato de estar fazendo sol. Então, estar fazendo sol é condição ainda nessa sentença para ir ao clube. Eu vou ao clube sempre que faz sol. Então, o sempre dá a condição, mais uma vez. Faz sol somente se eu vou ao clube. É um pouco estranho dizer isso, mas ainda fazer sol continua sendo uma condição. Dentro das proposições condicionais, a gente pode dizer que se a gente tiver P implicando Q, se a gente inverter simplesmente a ordem, P vai se tornar Q e Q vai se tornar P, isso daqui vai ser dito como conversa ou a recíproca. Se a gente está invertendo P com Q e a gente está ainda negando o P e negando o Q, isso daqui vai ser a contrapositiva e isso a gente vai ver um pouco mais para frente o que ela tem de impacto dentro da lógica e do nosso curso. E a inversa seria simplesmente trocar o P por não P e o Q por não Q. É simplesmente aplicar a inversa, se uma é verdadeira vai ser falso, se outro vai ser falso, outro vai ser verdadeiro, dentro das proposições. Então a inversa troca somente as proposições, a contrapositiva troca as proposições e o sentido da implicação, porque é de P para Q, aqui de certa forma está de Q para P mais o sinal da negação, e aqui a gente só troca o sinal. Desculpa. Aqui a gente só troca o sentido da implicação. Então, proposições condicionais a gente pode entender agora com exemplos da recíproca ou conversa, né? Contrapositiva e inversa. Bruno vai bem na prova sempre que estuda com afinco. Então, a condição para ir bem na prova é estudar com afinco. Então, a gente tem a prova e o estudo. Então, a proposição P, no sentido de P implicar que é Bruno estuda com afinco. E que, sendo a proposição, Bruno vai bem na prova. Então, a recíproca, que nem sempre é verdadeira, é inverter que implica P. Se Bruno vai bem na prova, então ir bem na prova, significa que ele estudou com afinco. Isso nem sempre é verdade. Você pode ir bem na prova e não ter estudado. Isso é mais conhecido como cola, sorte, epifania, genialidade sem estudo, coisas assim. Geralmente é cola, né? Então, a contrapositiva vai ser você trocar pela negação e trocar o sentido de certa forma. Então, se Bruno não foi bem na prova, então ele não estudou com afinco. Então, repare que essa sentença e essa sentença aqui, elas fazem sentido. Embora seja contrapositiva, eu estou trocando o sentido da implicação e estou trocando pela negação das proposições. Isso daqui ainda continua fazendo sentido. A inversa é eu nego a proposição e não troco o sentido. E aqui eu vou trocar também pela negação de que se Bruno não estudou com afinco,
ele não foi bem na prova. Isso daqui faz algum sentido? A gente vai verificar aqui também. E agora, por último, este conectivo lógico que, na verdade, é uma seta para a esquerda e uma para a direita. Que é o P implica Q e o Q vai implicar o P. A gente pode dizer que é uma afirmação bicondicional. Ela depende tanto do P quanto do Q. Na implicação ela dependia mais da sua promessa. Agora os dois vão ser promessa. Então vai ser P, C e somente CQ. Então, P, se Q, então um está falando que um é condição. Quando a gente pega essa segunda parte, está falando que o Q é condição. Então, por isso que a gente fala que os dois são condicionais ou bicondicional. Então, a gente pode dizer também que P é necessário e suficiente. A gente dá essa ideia de ida e volta. E a gente pode escrever como C e somente C, nessa abreviação. Ou do inglês, if com dois Fs, que seria if ou if and only if. Isso daqui veio da matemática do Halmos, ele disse ter criado o if, é uma das partes curiosas da matemática, mas depois veio um outro autor e disse que na verdade ele criou, a gente vê registros em livros mais antigos, mas o Halmos jura de pé junto que foi ele que escreveu e criou esse if com dois Fs. E também tem uma disputa para saber como é a pronúncia disso, porque ela se confunde com somente o if, da implicação. Mas isso é uma curiosidade. Quem quiser estudar os livros do Halmos, tem uns livros muito bons de teoria de conjuntos. Então a implicação dupla vai ser o seguinte. As duas premissas precisam ser verdadeiras ou as duas precisam ser falsas para que isso ocorra. Então é como se fosse um sinal de igualdade. Então, T é igual a T e F igual a F. Esses dois casos aqui são falsos, porque um não é igual ao outro. É uma forma de tentar lembrar da biimplicação. Você pode encarar como uma igualdade. Então agora a gente pode trabalhar, já que a gente terminou todos os conectivos lógicos, com a tabela da verdade e as proposições compostas. Por exemplo, eu tenho essa expressão aqui, onde aqui teria só o P, mas aqui eu tenho P ou não Q, implica P e Q. Uma forma de fazer isso é você separar e quebrar em várias partes. Eu vou fazer primeiro o não Q. Então, eu tenho aqui, eu construo P e Q, eu construo verdadeiro, verdadeiro, vou fazendo todas as combinações de verdadeiro e falso para duas proposições. Quando for 3 ou 4, vão ser mais combinações aqui. Então, através do Q, eu consigo ver que o contrário de verdadeiro é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza, faço essa primeira parte. Agora eu já consigo fazer essa parte toda aqui composta. Porque eu vou ter que pegar o P com o não Q. O ou é pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. Então repare que esse daqui aparece verdadeiro, então aqui tem que ser verdadeiro. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, então isso tem que ser verdadeiro. Ambos aqui são falsos, então esse daqui tem que ser falso. Esse daqui é verdadeiro, então isso daqui tem que ser verdadeiro. O P e Q vai ser uma condição para esses dois aqui apenas. O P e Q é como se eu estivesse multiplicando, então só vai acontecer verdade, aliás, vai ser uma proposição verdadeira só quando os dois forem verdadeiros. Então somente esse. Então esse é verdadeiro, todos os outros são falsos. Agora a gente pode tentar juntar as duas partes, porque isso daqui a gente já tem. Agora é só fazer uma implicação deles. Então a implicação ela só vai ser quebrada quando a gente tem o primeiro deles como verdadeiro e o segundo como falso. Então esse daqui vai ser verdadeiro, porque ambos são verdadeiros. Então esse daqui eu tenho verdade, isso daqui é falso, ou seja, eu quebrei minha promessa, então vai ser falso. Falso e falso pode ser verdadeiro. Mais uma vez a quebra da promessa. Eu tenho aqui como verdade e esse aqui como falso.
Então esse daqui tem que ser falso. Então essa daqui é uma forma simples. Tente quebrar isso daqui em partes para você fazer com mais facilidade, a não ser que você consiga fazer direto, mas não é um problema. Mas eu aconselho fazer por partes para não errar, para verificar depois, é muito melhor. Então, dentro da matemática, a gente tem precedência dos operadores lógicos. Por exemplo, aqui geralmente a gente faz a potência primeiro, depois a gente multiplica e depois faz a soma. Então a gente tem uma ordem de parênteses. A gente faz aqui, depois esses mais externos e depois faz a soma. Então a gente segue essa ordem. Dentro da lógica também a gente tem que a negação é o primeiro deles, ele tem preferência. Depois a gente vê a conjunção, e a gente pode ver a conjunção como se fosse um produto, uma multiplicação. A disjunção como se fosse a soma, então a multiplicação tem preferência sobre a soma. Depois vem a implicação e depois a bi-implicação. Então a gente pode escrever que essa expressão é equivalente a esta daqui. Olha. Então eu coloco um parênteses na negação, neste termo aqui, porque ele tem precedência. E depois eu coloco um aqui, porque vem o E. Então, aqui a gente tem a preferência do ou e depois a preferência da implicação. Então, a gente coloca um parênteses no ou primeiro. Se quisesse colocar um parênteses aqui, não tem necessidade, né? Porque é a última expressão de todas. Então, o que aconteceria aqui? Eu tenho primeiro um not, uma negação. Então, ele vem com o primeiro parênteses, o mais interno. Depois eu faço este daqui, com a união, ou, e depois eu vejo a implicação, mas ela daqui não tem nada a ver com essa parte da esquerda. Então a gente faz primeiro a negação, depois a gente faz com ou, depois junta a implicação e depois faz a bi-implicação. E a gente pode ver também operadores lógicos bit a bit, que a gente tem como o AND, que é equivalente ao E, o OR, que é o equivalente ao OU, e o XOR, ou simplesmente XOR, que é o OU exclusivo. Isso aqui é uma notação mais da computação e menos da lógica. Mas é X e Y. O E, só quando os dois forem verdadeiros, que isso daqui será verdadeiro. O OU, basta que um deles seja verdadeiro, então todos esses três aqui têm o 1. O 1 a gente vai entender como verdadeiro e o 0 como falso. Então basta que um deles seja 1 para que isso daqui seja verdade, ou para que isso daqui seja 1. Então o único caso de 0 é esse. O OU exclusivo seriam esses dois casos aqui. Então seria o 1 e o 1. A gente pode ver o OU exclusivo como se fosse uma soma de módulo 2. Seria 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, e 1 mais 1, como o meu conjunto só tem 0 e 1, quando eu somo 1 mais 1, é como se isso desse a volta. Tem um relógio, aqui tem o 0, aqui o 1. Se eu somo o 1 mais 1, ele volta para o 0. Então, 1 mais 1 é 0. E a gente pode fazer essa operação bit a bit com uma string de bits. Por exemplo, se eu faço o AND com esses dois, 0 com 1 vai dar 0. O único caso do AND que vai dar 1 vai ser 1 com 1. Então, esse bit aqui. O OU, basta que um deles seja 1. Então, esse tem 1, 1, 1, 1. Então, todos os bits, pelo menos de uma das strings, tem 1. Então, vai ser todo cheio de 1. O XOR vai ser o caso da exclusividade. Então, esse aqui tem apenas um 1, esse daqui tem apenas um 1, esses dois aqui tem um 1. Então, esse daqui vai para 0. Então, o único caso de 0 é esse daqui. Então, assim a gente encerra essa primeira parte. No próximo vídeo, né, a gente vai colocar as aplicações da lógica proposicional.